Vamos à palavra do Senhor? Amém. Abram então aí comigo a espada de vocês em Deuteronômio 5:29. Deuteronômio 5:29. Glória a Deus. Quem foi encontrando aí? Dá um glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Amém? Amém. Só até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Poderoso Deus, eterno amado Pai, a tua palavra foi lida. E nós queremos, Pai, que o Senhor fale conosco através dela. Nós queremos ouvir a tua voz, nós cremos no poder da tua palavra, e nós precisamos, Pai, nós ansiamos, nós necessitamos dela para viver. Então, Senhor, fala conosco. A tua palavra ela é cheia de autoridade, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova a cada manhã. E nós queremos aprender a cada dia a obedecê-la. Fique à vontade, Pai, em nosso meio. Toma seu lugar de honra e de glória. Nos traga, Pai, entendimento e discernimento vindos do Senhor. Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Que a gente consiga entender, Pai, e obedecer os seus direcionamentos. E aceitar, Pai, toda a sua vontade diante de toda e qualquer circunstância, Pai. Nós precisamos aprender a obedecer, Pai. Nos ensina a obedecer. Nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. E nós precisamos dela. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite. Que assim seja. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor hoje e sempre. Amém? Amém? Amém. Já entenderam sobre o que nós vamos falar? Obediência. Eita, obrigada aí, pastor. Obediência. Obediência. E eu pergunto para vocês: quem aqui é obediente? Pastor Cid. Amém. Ai de mim. Amém. Quem aqui é obediente? Gravem uma frase. Nós vamos entender que nós somos muito obedientes, né? Mas nós vamos entender também a importância de sermos obedientes. Gravem uma frase. A obediência gera bênçãos. A obediência gera bênçãos. Grave essa frase, não esqueça essa frase nunca mais na vida de vocês. Porque todas as vezes que a gente tende a desobedecer, a gente vai lembrar que a obediência vai nos gerar bênçãos. E nós vamos ver lá na frente o que a desobediência nos causa. Amém? Amém. Obediência, ela atrai direção, ela atrai proteção. A obediência, ela atrai as promessas. A obediência à igreja é um dos assuntos mais importantes e recorrentes tratados em toda a palavra do Senhor. E é um assunto que nós precisamos conversar, porque, gente, eu perguntei se todo mundo aqui é obediente. Vou mudar a pergunta. É fácil ser obediente? Não. Gente, o trem mais difícil que tem é ser obediente.
Ainda mais quando a gente quer muito fazer um trem. E não pode. E não pode. Né? Verdade. Aí, ó, vou aproveitar que minha filha daqui e vou usar ela. Filha pequena. Mãe, não pode. Pode. É fácil obedecer? Não, porque menino vai fazer o quê? Mas eu quero. E assim. Né? E muitas das vezes a gente age assim, porque a gente quer. Mas a ordem é outra. A direção é outra. E a gente não quer obedecer, porque obedecer é muito difícil. Obedecer é muito difícil. E a gente vai notar na Bíblia que contém diversas passagens implícitas ou explícitas, estruturadas em forma de uma palavrinha tão pequititinha, com duas letrinhas, que chama se. Se. Aí, voltando a usar o exemplo da filha. Mãe, pode? Pode, se você arrumar seu quarto. Não é assim que a gente fala? Pode, se você estudar. Pode, se você tirar nota boa na prova. Pode, se. Vocês percebem que a gente vive constantemente nesse estado condicional? Né? Sim, sim. Então, na palavra do Senhor, a gente vê isso diversas vezes, onde uma ação ou atitude humana é condição para um resultado ou promessa divina. Olha isso, que espetacular. Ou seja, é condicional. Nós temos as promessas, sim. Quem crê? Amém. Mas é sim. Vamos aqui, ó. Vou trazer para vocês alguns. A gente podia ficar aqui, ó, até amanhã cedo, citando aqui um monte de versículos. Mas eu separei alguns aqui para vocês verem, para ilustrar isso que eu estou falando com vocês. Olha, 2 Crônicas 7,14 começa assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, se fizerem isso, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, é isso, Josias. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Romanos 10:9. Se com tua... Eita, mas vocês estão afiados em Bíblia, hein? Tô gostando de ver. Glória a Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mais, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Salmos 91:9. Se
fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A gente pode ou não pode ficar aqui até amanhã cedo falando? Tem ou não tem? Eu trouxe aqui algumas. Então, a gente entende aqui que, ou seja, vai acontecer, vou fazer, vai, nananã. Sim. Somente sim. Somente sim. Se o que, pastor? Se Obedecer. bom demais quando vocês estão aqui em sintonia. É isso, é simples assim. Vai acontecer se obedecer o que eu estou dizendo. Então nós podemos ver que uma das coisas mais sublimes e difíceis que existe na obra do Senhor é obedecer. Obedecer. Muita gente hoje não quer desobedecer. Ai, pastor, até quer não desobedecer. Mas às vezes a gente, fala a verdade. Será que é só eu? Às vezes a gente quer dar uma adaptadazinha, né? Uma adaptada, a gente, né? Vou só, tá bom, Senhor, mas eu vou adaptar aqui do meu jeito. A gente tenta fazer essa adaptação. É como se a gente falasse assim: eu obedeço, Senhor, tá? Nós lemos aqui um monte de vezes assim. Eu perdoo, eu oro. Estou obedecendo. A palavra do Senhor não diz para nós orarmos. Mas eu não consigo perdoar o irmãozinho que falou isso, falou aquilo, fez aquilo comigo. Estamos obedecendo em partes, mas não estamos adaptando do nosso jeitinho. Eu oro, mas não perdoo. Eu vou à igreja, mas vivo em pecado. Eu até ajudo as pessoas, mas não entrego a minha vida. E aí, preste atenção em outra frase. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Verdade. Não adianta obedecer pela metade. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Então, se você está obedecendo só até aqui e está achando que está obedecendo, sinto muito em lhe dizer, você está desobedecendo. Parece uma obediência, mas é uma obediência disfarçada. Estão comigo? Amém. Obedecer a Deus implica em colocar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor totalmente nele, porque Deus ama a obediência e Ele abençoa aqueles que são obedientes. Ele abençoa aqueles que são obedientes. E nós precisamos confiar, amar totalmente a Ele, confiar totalmente nele. Por quê? Porque a gente só obedece quem a gente confia. Quem aqui obedeceria a alguém que não confia? A gente só obedece quem a gente confia. E a nossa confiança deve estar totalmente nele. Para que mesmo que a gente não queira e ache aquilo arriscado demais, se Deus mandou, eu vou obedecer.
Quando eu digo isso, eu me lembro, sabe de quê? Do meu pediatra. O meu pediatra foi pediatra das minhas meninas. E muito provavelmente vai ser dos meus netos, né? Porque tá lá firme e forte exercendo até hoje. Matusalém. Você sabe o que ele fala, pastor? Que eu fui a filha de profissão dele. Porque, eu não vou contar pra vocês a minha idade. Mas quando. Mas é isso. Ele tem de profissão o que eu tenho de idade. Isso. Isso aí. Acertou em cheio. É isso. Então, ele foi o meu pediatra. E eu levei as minhas meninas nele. E aí, quando eu falo de confiança, eu trago sempre esse exemplo, porque quando a gente só obedece quem a gente confia. Quantas e quantas vezes eu liguei para ele de madrugada, doutor Salvatore, isso, ele falava assim, faz isso. Eu obedecia. Se ele falasse assim, coloca elas de cabeça para baixo, não sei onde, eu ia colocar. Porque eu confio nele. Entende que a nossa confiança em Deus tem que estar nessa proporção? Aleluia. Nessa proporção. E se ele mandasse colocar ela de cabeça para baixo, eu não ia concordar, falar assim, é muito arriscado, você está doido? Mas eu ia obedecer porque eu confio nele. Então a nossa confiança tem que estar nesse nível. E para obedecer é necessário conhecer, amar e confiar. Eu conhecia aquele homem, eu conhecia o pediatra, ele foi o meu pediatra. Então eu conhecia ele, era fácil obedecer a quem, é fácil obedecer a quem a gente conhece. Aleluia. Nós temos conhecido o Deus que nós temos servido. Qual é o nosso nível de conhecimento do Deus que nós servimos, a ponto de confiarmos nele nessa magnitude? Obediência é ter plena confiança que o que ele faz, vai fazer do jeito que ele faz, a hora que ele faz, é o melhor para nós. Por isso que é tão difícil obedecer, porque muitas vezes a gente quer, é na hora da gente, não dá para esperar, eu quero é agora, Senhor. Aí ele está falando assim, espera, porque eu tenho algo melhor lá na frente, mas a gente quer agora. Então a base para a obediência deve ser isso, conhecimento, amor e confiança. E também, enquanto a gente constrói isso com o Senhor, reconhecendo o que Ele fez por nós. Nós temos plena convicção disso. Nós o amamos. Eu amo o Senhor. A gente abre a boca para falar, mas a gente ama de verdade. A gente ama a ponto de confiar desse jeito. A gente confia porque a gente ama. E a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Amém, aleluia. Está lá na palavra do Senhor, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então nós devemos obedecer porque nós amamos e não porque nós temos medo. Eu já ouvi pessoas dizerem, pastor, eu vou na igreja e tal coisa, está com o coração distante, mas eu vou na igreja e tal coisa porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tem medo de ir para o inferno. Filhos, por exemplo, que obedecem por medo, não por respeito, não por amor, não por confiança, que se meu pai disse que é para esperar, eu vou esperar. Mas não, obedece medo de levar um couro. Né? Então nós precisamos aprimorar esse nosso amor, a nossa confiança no Senhor, para que a gente consiga obedecer.
Nós precisamos aprender a obedecer. Muitos tentam obedecer por medo de ir para o inferno, como eu disse. Mas Jesus nos chama para ter uma vida de obediência como Ele mesmo nos deu exemplo. Sendo Ele obediente ao Pai. Aí a gente fala, né? Nós falamos aqui, quem é obediente? Né? É fácil ser obediente. Qual é o maior exemplo de obediência que nós temos na palavra? Jesus. O nosso maior exemplo de obediência foi o Senhor, foi Jesus. Até a boca. E Ele obedeceu por medo de alguma coisa? Não, Ele obedeceu por amor. Ele obedeceu por amor. Filipenses 2:8 diz assim, ó: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Obediente. E mesmo ele tendo o direito de dizer não, decidiu renunciar à sua própria vida. Então, o que eu quero dizer para nossos corações nessa noite? Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai. Amém, aleluia. Para fazer a vontade do Pai. Porque Jesus queria estar na situação que ele estava. Mas ele foi obediente. De acordo com o quê? A vontade do Pai. Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero. Aqui está explícito, não era o que ele queria. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu. É fácil, igreja? Não, é difícil. E como resultado da obediência de Jesus, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Pensa bem, Ele foi obediente até a morte, mas olha que recompensa impagável. Olha a recompensa. Filipenses 2:9-10. Por isso o quê? Por isso o quê? Por sua obediência. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Obedece, filho. Obedeci. Qual que é a recompensa? Recompensas impagáveis. A obediência de Jesus abriu o caminho da salvação. A nossa obediência também abre caminho que nós nem imaginamos. Nós nem imaginamos. A obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Práticas mesmo. Vamos ver aqui algumas consequências dentro da palavra sobre a obediência, né? Algumas citações. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A obediência, eu vou falar vou afirmar algo e vou mostrar na palavra. A obediência nos deixa prudentes, fortes e inabaláveis. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, quem obedece, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A obediência deixa legado. A obediência nos torna conhecidos. Romanos 16:19. Todos têm ouvido falar
da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Obrigado, todos têm ouvido falar. Exemplo, testemunho, deixa legado, nos torna conhecidos. A obediência nos torna irrepreensíveis, diferentes no agir e no ser. Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A obediência nos dá o Espírito Santo. Atos 5:32. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus deu, Deus concedeu. Para quem? Para aqueles que o obedecem. A obediência glorifica a Deus. 2 Coríntios 9:13. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho de Cristo. A obediência garante promessas. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa. A obediência traz bênçãos para as nossas vidas. Deuteronômio 10:12. E agora, Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos. Podíamos continuar aqui, assim como as citações que eu fiz da condição do se, a gente podia ficar aqui fazendo várias afirmações sobre a obediência. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Vamos então ver alguns exemplos de obediência dentro da palavra, para a gente ilustrar o que a gente já falou até aqui. Quem consegue me dar um exemplo de obediência aí? Qual que é o primeiro? Abraão. O primeiro também, pastor, que veio na minha cabeça, você acredita? José. Aham. Mas quem? Abraão. Abraão. A sua obediência abençoou toda uma nação. Presta atenção. Não só ele foi abençoado, mas toda uma nação foi abençoada por causa da sua obediência. E eu vou provar para vocês na palavra que foi por causa da obediência. Está lá em Gênesis 22. Escuta. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Está na palavra. Porque você me obedeceu. E não foi fácil, né, pastor? Não. Um filho? Pensa. Aham. Exatamente. Abraão, para mim, é um dos maiores exemplos. Deus pediu a ele Isaac. Eu queria a ilustração de Isaac, o chat não quis fazer não, disse que violava as coisas as diretrizes de... Aham. Sim. Nossa, educação, está na palavra. Mas então, Abraão para mim também é um dos maiores exemplos. Deus pediu para ele Isaac. Né? Abraão podia ter dito assim, mas Senhor, foi o Senhor mesmo que me deu. Não te obedeci. É, mas mesmo assim ele foi lá e obedeceu. A obediência às vezes parece perda, mas às vezes é livramento.
Obediência de verdade sempre mexe com algo que amamos. Vocês já pararam para pensar nisso? Toda vez que a gente... Algo que amamos, algo que a gente gosta de fazer, ou que a gente ama fazer, a obediência está sempre relacionada a algo que amamos. Mas entenda só o resultado na vida de Abraão. Deus não queria Isaac. Deus queria Isaac? Não. Deus queria o quê? O coração de Abraão. Deus queria o coração dele. E depois da obediência, a promessa foi o quê? Multiplicado. Amém? Aleluia. Outro exemplo, Noé, sua decisão de obedecer a Deus, mesmo sendo tido como tantã. Pastor, eu fiquei pensando nisso. Se Deus pedisse nós para construir um trem desse, hoje nós construímos, pastor? Hã? Mandar fazer arco, vou fazer avião. Então, olha você ver, a obediência de Noé salvou não só ele, mas como sua família. Porque está lá em Gênesis 6, 22, que diz: Noé fez exatamente como Deus tinha. Tudo. Obedeceu. Aqui, ó. Sim. Perfeitos, os mínimos detalhes, né? Moisés foi transformado no grande libertador do povo de Israel, que estava sendo oprimido pelo Egito. Por quê? Porque ele se permitiu ser usado pelo Senhor em obediência. Em obediência, que ele queria. Quando o Senhor chamou ele, o que ele falou? Eu nem sei falar. Como que eu vou me apresentar? Quem sou eu? Êxodo 3. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas ele obedeceu. Ele não se achava capaz. E aí vem uma lição para mim e para você também. Porque muitas das vezes Deus pede para nós algo que a gente não se sente capaz para fazer. Se Deus pediu, obedece. Porque é Ele que nos capacita. Porque não é a gente que faz, não. É Ele através de nós. Então só obedece. Como dói quando a gente Negligencia. Dói. Muito. Depois o Espírito Santo. Couro, né? Realmente, Realmente. né? Então, Ezequias, a obediência de Ezequias trouxe prosperidade para o povo. 2 Reis 18, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Obediência. Davi, a obediência de Davi fez dele um homem segundo o coração de Deus. Vocês percebem que a obediência de Davi fez dele um homem segundo o coração de Deus? 1 Reis 15:5. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer. E não é perfeito, né? A nenhum dos seus, não é? A nenhum momento dos seus mandamentos. Amém? Pedro também é obediência. Que obediência? Pastor, pescou a noite inteira, não pegou nada. Era um cara experiente. Ele podia ter falado assim, eu já tentei, ele falou, né? Que ele falou. Ele discordou, falou, tentou. Mas aqui, eu já tentei, a noite toda. Eu sei que eu estou fazendo, como se diz, né? Eu imagino que ele na cabeça, né? Um profissional. Eu sei que eu estou fazendo, eu sou pescador profissional. Já tentei tudo que podia ser tentado, já fiz. Aqui, ó. Mas ele obedeceu. Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não perdemos nada. Mas, aleluia, porque é o Senhor que está dizendo, ou seja, eu vou obedecer, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram uma quantidade de peixe, que as redes começaram assim, o cego de nascena. A gente imagina a cena. Eu faço isso, eu mergulho. Imaginando a cena. Sim. Olha só, o cego de nascença foi curado uma vida inteira de uma cegueira. Por quê? Porque obedeceu. O Senhor falou para ele assim: vá,
Vá, lave-se lá no tanque de Siloé. O homem fez o quê? Foi. Se lavou e foi curado. Voltou vendo. Está lá em João 9:7. Recebeu a ordem e foi. Um homem paralítico foi curado e Deus foi glorificado pelo povo. Jesus disse para ele assim, ó, Marcos 2:11. Eu lhe digo, levante-se. Levante-se. Pegue a sua maca e vá para casa. O que ele fez? Levantou, tô lendo, viu? Na palavra. Levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Obediência. Obediência. Então, igreja, além desses exemplos que a gente viu aqui, a gente pode ver inúmeros na palavra, nas Sagradas Escrituras, né? No entanto, eu creio que aqui já deu para a gente entender a proporção, né, e a importância, né, esses exemplos aqui são mais que suficientes para a gente entender que obediência gera bênção. E a desobediência, maldição. Agora é que nós vamos entrar, Lourdes. É verdade. Olha só, Deus está esticando. Ao contrário da obediência, nós temos o quê? Desobediência. Desobediência, que é gerada pelo maligno. Exatamente, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Olha só, Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos. Desobediência. Quais filhos? Desobediência. Da desobediência. Percebem o quão grave é desobedecer? Vamos ver então, a gente viu exemplos de obediência, vamos ver alguns exemplos de desobediência. Primeiro que você leva, pastor? Adão. Aí, nós estamos Adão, Eva. A Eva. A história de Adão e Eva. Não tem culpa não. Agora é fardado. Preste atenção. Desobediência. Preste atenção. Gênesis 3:1-3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam. Ordem: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Não comam. Qual a dúvida tem isso? Não comam. O que eles fizeram? Desobedeceram. Desobedeceram. Desobediência. A mulher de Ló. Olhou para trás. Gente, Deus só deu uma ordem. Só uma, pastor. Simples, né? Olha Olha para trás. Curioso demais. Gente, foi uma ordem sim. Vai, filha, segue. Vamos. Escapa. Não olha para trás. O que ela fez? Olhou. Acho que ele entendeu assim, olha para trás. Olha para trás, só pode. Olhou para trás, desobedeceu. Então a gente pode perceber que desobedecer é algo muito sério. Ouviram a voz da serpente que os enganou, desobedeceram. E aqui, né, nesse exemplo aqui, a gente vê a primeira consequência de desobediência. Primeira consequência de desobediência. Que gerou a perda da intimidade com Deus, gerou vergonha, gerou medo. Você lembrou de alguma coisa aí, pastor? Lembrei. Tá?
Pastor Davi. O que, pastor? A pegadinha do Silvio Santos. Não onde? Aí o povo olhava, na cara desse. Eu ia fazer com o povo. Não onde? Não, olha, a pessoa vai olha. Tá vendo como que é difícil seguir ordem, obedecer o que está sendo falado? Não olha. Aí você fica mais esticado. Não coma. Não pode comer aquilo. Né? E é verdade, né? Por exemplo, quando a gente tem alguma restrição alimentar. Nossa, aí que dá aquela terra. Gente, você pode nem nunca estar lembrando do trem. Você faz anos que você não come. Você nem lembra que o trem existe. Veio a restrição, uma coceira para comer o tal do trem que você não pode. É só falar que não pode. Ai, quero chocolatinho. Ah, é assim, nós seres humanos, né? Nós sabemos que é assim. Então, preste atenção numa coisa. A desobediência ela é bem sutil. Tudo começa com... Não é tão grave. Vai só um pedacinho. Ah, vou só dar uma olhadinha. Só uma olhadinha. Eu não vou nem chegar muito perto, não vou nem enfiar o carão lá, né, pastor? Só uma olhadinha de banda. Ah, Deus entende, depois eu resolvo. Sabe, a desobediência ela começa assim, é sutil. Então nós precisamos estar atentos. Atentos, para não desobedecermos. Amém? Amém. Desobediência, olha só, a desobediência, ela... O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. Só alguns exemplos. Lembram dessa passagem? Né? A desobediência trouxe a destruição de Israel. Está lá em Deuteronômio 5:20. Por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos. Por não obedecerem, serão destruídos. Olha só, sabia que haverá castigo por não obedecer? Ah, mas Deus é tão bom, Deus é tão... 2 Tessalonicenses 1:8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao seu evangelho. É uma palavra. A palavra diz assim, ó, e veja só que forte isso. 2 Pedro 2:21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas. Ou seja, desobedecerem. Consegue enxergar isso aqui também comigo? Para o santo mandamento que lhe foi ordenado. Ou seja, igreja, o que agrada ao Senhor é a nossa obediência. Obediência. O Senhor olha para mim e para você e fala assim, a gente é muito, eu quero me dar, Senhor, abençoa, E o Senhor está olhando para a gente falando assim, aqui, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, fica aí, Senhor, 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 né? Porque a gente é pidão demais, a gente só quer. Ai, me dá, não dá. Eu tô rindo igual o pastor que lembrou do negócio ali. A gente tinha um amigo e irmão na igreja, a gente ia com o pastor nosso pro monte, e o nosso pastor do sapatinho, né? Até daquele. Aí a gente ia pra lá pro monte, orava, cantando, louvando, tinha um irmão lá. Quando o pastor começava a orar, ele falava assim, ele ficava assim, tipo assim, Senhor profetizando as bênçãos, ele queria as bênçãos tudo pra ele. Ele não parava de sapatear, né, Léo? Por isso que eu olhei pro Léo, ele começou a rir. A gente sempre lembra desse irmão. Então nós devemos obedecer a palavra, nós devemos obedecer a voz do Senhor. Amém? Nós devemos obedecer os seus mandamentos.
Nós devemos aprimorar isso nas nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes. Até para que as pessoas nos vejam assim. Porque como que a gente dá testemunho de desobediência querendo ser sal da terra? Querendo ser luz do mundo. Né? Então as pessoas, elas nos leem, elas nos veem o tempo inteiro. Então se elas nos veem, por exemplo, desobedecendo em algo, nós vamos dar má testemunho. Nós vamos fazer com que outras pessoas também desobedeçam. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então quem quer ser abençoado precisa obedecer, ouvir e praticar a vontade do Senhor. A desobediência é a raiz do pecado. E pode ter certeza que o diabo ele vai instigar o homem a se rebelar naquilo que é uma fraqueza. O inimigo nunca vai te instigar naquilo que você é forte. Ele vai te instigar naquilo que você é fraco. Porque ele sabe que se ele te instigar, você vai desobedecer. Amém? Então nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Porque a obediência é o caminho da santificação. Amém. Da santificação. Precisamos, peça, a gente consegue. Se a gente não consegue por nós mesmos, nós precisamos pedir ao Senhor que venha nos moldar, sabe? Nos moldar, nos capacitar a sermos obedientes. Porque isso exige muito de nós. Não é fácil, como eu disse. Exige muito de nós. Tem 4 coisas que a gente precisa ficar atento para sermos, para que a gente consiga obedecer. Humildade, renúncia, amor e coração transformado. Sabe por quê? Humildade. Uma pessoa orgulhosa e soberba, ela nunca vai ser obediente. Quê? Fazer então, não vou obedecer não, estou me mandando. Não é eu que... Então se não obedece. Hã? Não é eu que... Aham. Se não obedece o Senhor, vai obedecer não obedece as pessoas, vai obedecer ao Senhor? Renúncia. Quem quer obedecer a Deus precisa renunciar. Aprender a renunciar de verdade. Porque é renunciar à própria vontade, à própria vida, em favor da vontade do Senhor. Obedecer, renunciar ao pecado, viver em santidade. Sabe por quê? É renúncia diária, constante. A carne não quer orar, a carne não quer ouvir a palavra, a carne não quer vir no culto, a carne não quer sair do seu conforto para fazer a vontade do Pai. Obedecer é renúncia o tempo inteiro. Eu renuncio o que eu não quero fazer, mas eu vou fazer por obediência. Amém? Amém. Amor. Obedecer a Deus é viver o amor. Amor. Não fazer barganhas por bênçãos. A gente tem muito visto isso acontecer. Infelizmente, principalmente no nosso meio. Vou fazer isso, isso e isso, porque eu quero isso, isso e isso. Não é por amor, estou fazendo por troca. Eu estou fazendo para ver se o Senhor me dá isso, para ver se o Senhor me abençoa nisso, para ver se o Senhor faz daquele jeito que eu pedi, mas não por amor. E o coração transformado, todos nós precisamos ter o coração transformado a cada dia. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Transformar o nosso coração, um coração disposto a obedecer. Não é? Não tem obedecido? Né? Isso. Né? E muitos vivem até uma vida sacrificial achando que isso é obediência. Uma religiosidade, sabe? Sabe, pastor, aquela povo muito religioso? Nós sabemos, né, pastor? Né? Aquela vida sacrificial e tudo, mas aqui não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer obediência. Não adianta sacrifício nenhum sem obediência. Nenhum. Está na palavra, 1 Samuel 15, 22.
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carne. Está na palavra do Senhor. Não adianta viver uma vida sacrificial se não está obedecendo. Amém? Amém. Para finalizarmos, quero que vocês durmam com essa. Salmos 32, 9. Não sejam como uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou como uma mula, que precisa ser guiado com cabresto e rédeas para que obedeça. Entenderam? Ou precisa falar mais alguma coisa? Pronto? Pronto? Nós precisamos obedecer. Senão, Né? Nós precisamos obedecer para atrair as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a obedecer sem sermos, perdão, estou chamando ninguém de mula não, viu? Tá palavra. Sem sermos mulas. De precisarmos usar cabresto e rédea para que consigamos obedecer. Amém? Amém. Guarda essa palavra no seu coração. Reflita aí. Eu quero que você reflita diante dessa palavra. Em que área Deus já te falou alguma coisa e você está obedecendo, desobedecendo? Eu não sei, mas você e Deus sabem. Qual a área que você está desobedecendo? Existe alguma obediência que você tem negociado? Você está negociando? Outra frase que eu amo: não negociamos o negociar. Em que você precisa obedecer hoje? Onde que Deus falou com você aí que você está adiando em obedecer? Eu não sei. Seja num comportamento, numa atitude, numa ação, num negócio, num relacionamento, não sei. Em que área Deus mostrou para você, trouxe ao seu coração nessa noite que você precisa obedecer? Que atitude você precisa tomar? Em casa, no trabalho, na escola, dentro de você? O que é que você precisa fazer para obedecer o que Deus está te pedindo? Amém? E que a gente venha refletir sobre isso, levar essa lição dentro dos nossos corações. Aleluia. Amém? Amém. Para encerrar, o versículo João 14,15 que diz: se vocês me amam, lembra do amor? Confiança. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém? Vamos ficar de pé no seu lugar e vamos orar. Desce o gole deste momento, vamos orar. Eu quero que você leve seu coração aí naquilo que Deus te tocou, naquilo que Deus te falou. Às vezes você entendeu agora que talvez você está sendo desobediente, talvez nem conscientemente, né? Mas Deus te mostrou. Então pede ao Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer para ser obediente nisso que o Senhor falou no meu coração, para ser obediente nisso que o Senhor trouxe à minha mente? Então eleve seu coração neste momento e peça ao Senhor que Ele venha te ajudar, Amém. que Ele venha nos ajudar a obedecer. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, reunidos aqui enquanto igreja, enquanto família, família que precisa da Tua direção. Nós reconhecemos, Pai, que muitas das vezes nós tentamos caminhar sozinhos. Nós confiamos na nossa razão, confiamos nas nossas emoções, no nosso jeito. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui para fazer uma escolha. Nós escolhemos, Pai, segurar na Tua mão. Nós escolhemos, Pai, te obedecer.
mesmo quando a gente não entende, Pai. Nós escolhemos confiar, mesmo quando dói. Nós escolhemos fazer a Tua vontade, Pai, acima da nossa. Pai, visita cada pessoa representada aqui, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor mostre a elas. Onde há orgulho, que o Senhor venha colocar humildade. Onde há dureza, que o Senhor venha colocar mansidão. Que o Senhor vá tocando, Pai, naquela parte que o Senhor falou individualmente no coração de cada um, Pai. Que toda desobediência, Pai, que abriu brechas, seja hoje fechada. Em nome do Senhor Jesus. Por um arrependimento genuíno. Aquele arrependimento, Pai, que constrange. Que o Senhor venha nos trazer esse constrangimento, Pai. Que toda desobediência, Pai, seja banida, sanada das nossas vidas. Que nós possamos aprender a sermos obedientes. Porque nós te amamos. E porque nós te amamos, nós obedecemos aos seus mandamentos. Nós te damos toda a honra, Pai. Toda a glória e todo o louvor. Não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. É grande diz. Amém. Amém. Deus abençoe.